Oi, minha gente, tudo bem com você? Eu sou Joana e hoje, dia 14, domingo, da quarta semana da quaresma. Quarto domingo da quaresma, vamos dizer assim. Já é a quarta meditação que a gente faz, né? Claro, a gente tá fazendo todos os dias, mas dominical é a quarta meditação e domingo que vem vai ser a última meditação. Podemos dizer assim, da quaresma. Porque aí depois vai ser a quinta semana, né? E depois a gente vai fazer... Vai terminar, na verdade, eu vou falar pra vocês, dia 4, como eu já falei no primeiro vídeo. Podemos fazer, ainda vou ver, se vamos fazer a via sacra. Ainda não está definido, mas vamos ver se vai fazer. E a primeira leitura de hoje leitura do segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 14 ao 16, 19 ao 23. Salmo 136, o Salmo 137. Segunda leitura, Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 10. E o evangelho de hoje está em João capítulo 3, versículo 14 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste em suas ações. Suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho possam perdoar os nossos pecados. Amém. Então, nesta quarta meditação que a gente faz dominical, primeiro, Jesus disse a Nicodemos: do mesmo modo, no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Então, nesse primeiro e segundo versículo do Evangelho, por que a imagem da serpente? Porque a imagem da serpente era do Antigo Testamento, como disse, né? Mas a gente vê como uma forma má, né? Se formos dizer assim, a gente olha para a serpente como uma coisa que não é boa. Uma coisa que não é boa, né? Mas como uma forma de... não é uma salvação, né? Se formos dizer assim, quando Moisés jogou a vara, né, o seu bastão, e virou uma serpente, aquilo a gente olha e diz, não é uma salvação. Mesma coisa, a cruz. A cruz, a gente, para muitos, acha que é um sinal de derrota. Acho que a gente nem deve carregar isso nas casas, nos nossos pescoços, nas nossas camisas. Acho que a gente não deve usar a cruz. Mas
para quem sabe, aquilo deve se usar a todo momento, pois aquilo para nós é um sinal de salvação. E a cruz, como eu já disse, é um sinal de salvação. E além disso, né, é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Pois, por que o caminho? Pois o caminho da salvação vem pela cruz. Vida, por que vida? Porque a gente tem que carregar na nossa cruz de cada dia. Porque a cruz é praticamente a nossa vida, a gente tem que carregar ela. E a verdade, porque a partir da cruz, nós ficamos sabendo, nós compreendemos que Ele é o Filho do homem, é o Filho de Deus. Então, cruz, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? E vamos um pouquinho mais pra frente, que diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Eu sou a luz no mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Para muitos, não ligam a vida. Porque tem gente por aí que se não sacrifica, mas desperdiça sua vida de um modo que a gente olha e diz: como? Por quê? Para quê? E para outros, né, não querem a morte. Para outros, a morte é o inimigo, é o rival. E Jesus diz que a morte não é um ponto final, mas um ponto de partida para o céu, para Ele. Aí vamos um pouquinho mais para frente, né? Que diz assim: Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Aí é um ponto importante que João ele bota no contexto, pois em outros tem, como eu já disse, né, que pode ter evangelho que tem 4 evangelistas. Cada um tem uma forma diferente. A escrita pode ser diferente. E em outros, não sei se é em Marcos ou em Mateus, ou em Marcos, né? Que diz que Deus ele não condena. Quem condena somos nós. E aqui em João ele diz que quem não crê, quem nele crê será condenado. Mas quem não crê já está condenado. Os seus dias contados, né? Podemos dizer assim. Isso é uma... João, mais ou menos, ele fala que é tempo de conversão, vamos dizer assim. Aproveite-o agora para crer em Jesus, pois eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, junto andemos. Eis o tempo de conversão. Eu li aqui, né, no Cântico das Oferendas. E eis é tempo de conversão. Eis que o dia do juízo final você não terá mais tempo. Eu já ando falando isso desde o primeiro vídeo. Que não terá mais tempo você crer na última hora. Te ajudará? Te ajudará um pouquinho, mas... Aí, eu não sei o que vai acontecer. Você, como diz um dos evangelhos passados, que a sua mão esquerda não tem que saber o que sua mão direita faz, né? Eu não vou saber o que vai acontecer com você depois, no dia do juízo final. Então, João, ele fala de uma forma bem específica de nós crermos no evangelho, pois o reino de Deus está próximo.
Então ele fala de uma forma, tipo, para não assustar você, mas para você se ligar que o tempo está passando e que você está perdendo tempo. Entendeu? E por que Jesus falou isso a Nicodemos? O que tem a ver? Nicodemos, ele estava no escuro, presta atenção. Nicodemos já era escuro, já era noite. E Nicodemos foi procurar Jesus. Mas como assim? Nicodemos, no meio das trevas, indo procurar Jesus. Quem é Jesus? A luz. Isso que é o mais interessante, porque Jesus ele fala assim: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram mais. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para se manifestar que as suas ações são realizadas em Deus. Então Nicodemos ele estava procurando a luz. No meio da escuridão, quando a luz acaba, a gente procura o quê? A gente fica desesperado. Aqui em casa a gente procura uma vela. Mas a gente fica desesperado e pede para que a luz volte. Se a gente se demorar mais ainda, a gente já fica preocupado, né? E a gente fica desesperado. Mesma coisa, gente, no meio das trevas, no meio da escuridão, como Nicodemos, nós procuramos a luz, que é quem? Ele. Então, essa é uma forma. Esse foi um dos muitos evangelhos mais bonitos, pois diz que no meio das trevas nós procuramos a luz, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então eu vou ler aqui o evangelho, a reflexão aqui. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Contemplar o Senhor no extremo de seu amor, dando-nos sua vida, é aprender a olhar do jeito dele e também ter seus mesmos sentimentos e atitudes. Jesus não é um Deus distante, mas presente entre nós, encarnado em nossa vida. A fé é descobrir sua presença em nós. Então, a gente vai ler a reflexão desse livrinho agora, que eu vou falar da quarta semana. A quarta semana da Quaresma nos encontra com as lâmpadas acesas da vivência do Evangelho. Toda a escuridão do mal será vencida se acolhermos a misericórdia de Deus. Viver a palavra nesta semana será também excelente oportunidade para purificar nossa memória das marcas deixadas pelo mal praticado, assumindo plenamente nossa responsabilidade de uma vida nova, já que a culpa foi perdoada por aquele que é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Quando estávamos mortos por causa de nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 5. O anúncio do Evangelho passa por algumas etapas de grande importância. Em primeiro lugar, escolhemos e também transmitimos aos outros o amor do Pai. Deus é amor. Diante de tamanha luz, reconhecemos as